Olá pessoal, vim hoje aqui, eu tô de novo aqui nesse mesmo local que é onde eu consegui fazer alguns scripts de vídeo para fazer para vocês. É dentro de um shopping, então desculpa se tiver algum barulhinho a mais e coisa e tal. Hoje eu vim falar algumas dicas para primavera. São dicas um pouco diferentes do que geralmente se dá, porque são dicas mais práticas, tá? Então, o meu nome é Fabiano Costa e eu sou do curso comofazerBonsai.com, aquele curso que está levando bonsai para o Brasil inteiro, em qualquer lugar, e vários lugares também, países que falam a língua portuguesa. Gente, então, em primeiro lugar, sempre as pessoas vêm falar, vou fazer dicas de outono, dica de primavera. Gente, cuide do seu microclima, primeiro, tá? O Brasil é continental em questão de extensão territorial, é muito grande, então vamos prestar atenção. Fabiano, eu moro no Nordeste, eu moro na Amazônia, eu moro em tal lugar, então isso daí vocês têm que levar sempre em consideração, tá? Eu tô falando aqui do sul do Brasil, então a gente tem como início de uma estação quente, tá? Porém, muita chuva, então, o meu microclima é esse, começa o calor e começa a chuva, então tem que tomar cuidado em algumas coisas, tá? Então, é uma época que geralmente a gente começa a fazer transplantes, né? Primavera começou a atividade na planta, então é importante fazer os transplantes, principalmente de plantas, tanto as decíduas como as plantas nativas, tropicais, folha plana, completamente eu faço agora, tá? As caducas, na verdade, eu acabo fazendo no início, bem no início da primavera, antes dela começar a explodir os brotinhos, tá? Mas então já é uma dica de primavera também, tá? É uma época que é muito bom para fazer enxertos, para fazer alporques, para fazer estaquias de ponteira. Por quê? Porque é uma época, como eu tô falando, começa a aquecer, então cada procedimento tem as suas técnicas em si. Então é muito importante a gente saber como fazer. Para todos eles tem vídeos aqui no canal, dá uma fuçadinha lá, dá uma procurada pela lupa ali que vai achar, tá? Porém também é uma época como começa a fazer calor, começa a aumentar o número e foco de praga e de doença, que são pulgões, vários insetos em colchonilhas, e também como começa a ficar mais úmido e mais quente, começa a ter bastante fungo. Então cuidado, tá? Porque normalmente a nossa copa começa a ficar bem cheia de folhagem e a gente começa a dar uma esquecida nisso. Então a copa muito cheia, sendo que não passa muito ar e não passa muito sol, é problema. Então cuidado com isso, tá, gente? É uma época também que é bom para dar uma olhadinha, começa a dar aquele estirão grande nas brotações de caducas, tipo Acer, qualquer Acer. Então é interessante saber como o que fazer com os áceres quando dão aquela brotada longa, né? Tem vídeo no canal aqui também falando o que fazer com os áceres na primavera, tá? Normalmente quando ele deixa fazer 8 pares de brotos, já vai lá e corta em 1, 2 para poder diminuir entre nós. Então tudo isso fala naqueles outros vídeos, é bom vocês darem uma estudada dentro do canal. Tem muito vídeo aí para dar uma estudada, então vale a pena, tá? Cuidado com o sol, porque o sol começa a ficar mais tempo, mas muitas plantas, principalmente as nativas, começam a despertar delas exatamente pelo sol. Então não fique com medo do sol de primavera, muito cuidado com o sol das 11 às 4 de verão, o sol mais tropical, mas em primavera não tem poder ainda na região sul, tá, gente? Então cuidado se vocês estiverem no sudeste para cima, que já tá meio que pelando, né? Já ouvi dizer que tá sapecando, então cuidado lá, tá? Sempre bom senso, né, gente? Muito cuidado também com a formação de musgos, algas, porque fica muito úmido, muitas vezes não tá com substrato muito legal, então isso aí é muito complicado. Tem que começar a cuidar com a rega, mas cuidado com o substrato. Se já fez lá o transplante e usou um substrato bem drenante, bem aerado, parabéns, esse é o melhor substrato que vocês têm que usar. Tem que ter ótima retenção de umidade, só que varia muito com a espécie, com o seu microclima, então cuide muito com isso, tá? A rega pós-transplante também é muito importante. Não deixe o seu bonsai, depois do transplante, muito tempo na chuva. Já perdi muita planta, sim, até aprender com isso.
na hora de regar, dá uma olhadinha. Porque que acontece, gente? Quando a gente acaba de transplantar, normalmente a gente deixa a planta com pouca folha, porque mexeu na parte aérea, ou diminuiu a copa de alguma forma e diminuiu muita raiz capilar, porque a gente botou um substrato novo e acaba podando muita raiz. Então, com isso, a gente acaba tendo uma diminuição de absorção da planta de água. Então, não precisa regar tanto, porém tem que cuidar. Se não tiver em um lugar tipo uma estufa ou em algum lugar de meia sombra, que não pegue muito vento, então tem que cuidar. O vento quente principalmente, ele faz com que evapore muito rápido a umidade do seu substrato. Com o tempo e começa a surgir bastante raiz capilar, acontece que a umidade começa a reter mais no substrato. Muita gente fica com medo, mas esse meu substrato ele não tem muita retenção porque ele é muito aerado. Gente, logo que a planta começar a fazer raiz capilar, vai reter assim em questão de dobro em muito pouco tempo. Então, optem sempre por um bom substrato aerado, tá? Mas que tenha uma boa retenção. Por isso o caco cerâmico é muito importante, tá bom? Então essas são algumas dicas que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por estarem me ouvindo. Quem não curtiu ainda, curte aí o vídeo. Vai lá na parte de se inscrever, se inscreva, porque tem vídeo todo dia. O canal tá aqui direto, já faz uns anos, né? Então, como tem vídeo todo dia, gente, clica lá no sininho para toda vida que tiver algum vídeo novo, você está sabendo, porque vai ter a notificação ou no seu smartphone, ou no seu notebook, mas vai estar lá dito, olha, tem vídeo novo do como fazer bonsai. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Amanhã tem vídeo novo. Até mais!